Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula começando. Bom, na aula de hoje eu vou estar mostrando para vocês como que a gente parseia uma data. O que é parsear uma data? Bom, vamos voltar um pouquinho, tá? Nas aulas anteriores a gente viu, através do Simple Date Format, como que a gente formata uma data. O que é o processo de formatação de uma data? É pegar um objeto date e estar exibindo ele em determinado formato. Então, o que a gente viu na aula passada foi isso daqui, né? Aqui eu passo o formato que eu desejo estar exibindo esse date. E aí, vamos estar criando aqui, tá? E vamos usar quem? O format. E a gente vai estar gerando quem? Uma string. Vou colocar aqui, ó, data formatada, string. E aí eu vou estar exibindo esse cara, tá? Data formatada. Então foi isso que a gente viu nas aulas anteriores. E aí ele vai estar imprimindo, tá? Esse date aqui no formato que a gente passou, no pattern que a gente passou aqui para o nosso Simple Date Format. Bom, pois bem, o processo de parsear uma data, tá? É pegar essa string e voltar ela para um objeto date. Bom, então o processo de formatação e parseamento é bastante comum no dia a dia aí quando a gente está trabalhando com datas. Bom, como que a gente faz para parsear uma data? A gente também utiliza quem? O Simple Date Format. Tá? Então eu vou estar deixando esse cara aqui ó, com o nome de formatter, porque a gente vai estar usando ele para formatar. Tá? Então vou imprimir aqui, além da data formatada, tá? Para facilitar o exemplo, eu vou imprimir aqui o date. E vou estar imprimindo aqui o timestamp, né? Só mandar imprimir aqui, só para a gente conferir, ó. Beleza. Então, imprimiu aqui na data que a gente configurou, tá? 2021, fevereiro, dia 21, às 11 da manhã. E aí imprimiu o timestamp desse cara e, por último, o formato que a gente configurou. O que a gente vai fazer agora? Tá? Agora a gente vai parsear essa data formatada. Então, a gente vai pegar a string aqui e voltar ela para um date. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um outro Simple Date Format. Ah, poderia usar o mesmo? Poderia, mas não é a boa prática, tá? A boa prática é você ter um Simple Date Format para você estar formatando e outro para parsear. Então, criei aqui o novo Simple Date Format e vamos fazer o parse. Então, parser, tá? Ponto parse é o nome do método. E aí eu passo quem? A data formatada. Bom, ele está reclamando aqui porque é o seguinte, tá? Esse método ele lança uma exceção, é a parse exception. Então, a gente pode estar fazendo o quê? Um try catch, né? Ou a gente pode estar dando uns throws nesse cara. Então, para facilitar a nossa vida aqui, tornar mais legível, né? Não ficar poluindo muito o nosso código, eu vou dar uns throws nesse cara. Tá? Mas aí na hora que você estiver trabalhando na sua aplicação, você tem que estar tratando essa exceção aqui da melhor forma possível, de acordo com o contexto da sua aplicação. Bom, executei o parser, tá? Ele vai estar devolvendo o que para mim? Um date. Então vou colocar assim, ó, date parseado. E aí vamos estar mandando imprimir esse date parseado, tá? Vou estar mandando também imprimir quem? Vou estar mandando imprimir aqui, ó, date parseado. Vou estar mandando imprimir primeiro aqui o timestamp dele. Vou executar aqui. Maravilha. Tá? Imprimiu então aqui o date que a gente tinha gerado anteriormente. Tá bem misturado aqui, né? Então vamos só colocar aqui para separar uma string aqui, só para separar e ficar mais legível, para a gente visualizar. Bom, maravilha. Então esse é o cara que a gente tinha, tá? Gerado aqui em cima através do calendar, então foi isso que a gente gerou. E aí a gente parseou então essa string, tá? E aí a gente gerou esse date. E aí ele gerou esse timestamp e gerou essa data, tá? Repara o seguinte, ó, que aqui a gente já tem um ponto de atenção, tá? Quando a gente parseou essa data formatada aqui, ele gerou um timestamp diferente desse primeiro aqui. Por quê? Porque quando a gente fez o parse, a gente perdeu a informação de hora, minuto, segundos e perdeu também o quê? A informação do time zone. Aqui ele tem a informação do time zone, que é Brazilian Time, né, que é a abreviação de América São Paulo. Só que quando a gente parseia esse cara, a gente não tem essa informação.
tá? Então aqui ele pega o time zone da JVM, que no nosso caso é América São Paulo. E aí, através desse time zone, ele se baseia para preencher quem? Para preencher a parte da hora, dos minutos, segundos, ou seja, das informações que faltaram, tá bom? Então, por isso aqui que ele fez o seguinte, ele setou o nosso horário aqui para meia-noite, tá? E aí deu um timestamp diferente do que a gente tinha aqui. Repara que ele até começou com um timestamp parecido, mas depois deu a diferença porque a parte de hora aí tá diferente. Bom, como que eu faço para estar gerando um timestamp igual a esse daqui? A gente teria que ajustar a parte de data e hora, tá? E como que a gente faz para ajustar a parte de data e hora? A gente usa o calendar. Então, eu vou gerar um calendar aqui, ó. E aí, esse cara, ele tem um método setTime, onde eu passo um date para ele. Tá? E aí, a partir desse... Quando eu seto o date aqui, eu posso estar aplicando operações em cima desse cara. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui nesse calendar? A gente vai estar setando a parte de hora dele. Então, vamos lá. Ó. Parte de hora, vou setar para 11. Tá? Copiar aqui para facilitar. Então, a gente tem que setar quem? O minuto está 0. O segundo também está 0. E aqui também o milissegundo, tá? Rapidinho aqui voltando, ó. Repara que eu criei o calendar usando o set, tá? Mas eu não consegui setar o milissegundo aqui. Por quê? Porque o máximo que ele deixa para a gente estar passando de informação é até os segundos. E aí eu tenho que usar o método set aqui só para preencher os segundos, tá bom? Bom, legal. Setamos o mesmo horário aqui, tá? E agora a gente pode estar o quê? Tá gerando um outro date. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou estar pegando aqui, ao invés de imprimir esse cara, eu vou estar usando o calendar. O calendar tem um método que a gente já viu, que tem um método getTime, que ele devolve quem? Um date. E o date ele tem um método getTime que devolve o quê? A quantidade de timestamp. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos até substituir aqui, eu acho que fica melhor para vocês visualizarem, tá? Então aqui, ó, e aqui eu não preciso estar mudando. Executar novamente, tá? E ó, agora eu tenho o quê? O mesmo timestamp que eu gerei aqui anteriormente, tá bom? Porque agora a parte de hora aqui tá ajustada e tá ok, ó. Tanto é que ele imprimiu aqui a hora bonitinha, às 11 da manhã. Maravilha? Bom, então tem que tomar cuidado, tá? Tem que ter atenção, porque a gente perde informação quando a gente parseia, quando a gente formata uma data, quando a gente gera uma string, a gente tira algumas informações, tá? E aí quando a gente vai parsear esse cara novamente para o date, a gente tem essa distorção, porque algumas informações ficaram de fora. Então tem que ter esse ponto de atenção quando vocês forem trabalhar aí com o parse, tá? Bom, da mesma forma, tá, que a gente viu na aula anterior aqui, ó, eu mostrei para vocês a classe SimpleDateFormat. E aí eu mostrei essa tabelinha, tá, que é os caracteres que a gente usa lá para estar passando para o pattern, para o construtor do SimpleDateFormat. Então, esse mesmo cara que a gente usa para estar formatando, a gente usa também para fazer o parse. Tá? Então, esses caras que a gente passou aqui, ó, é da mesma tabelinha lá que a gente viu. Bom, aproveitando que a gente está falando sobre essa parte de pattern, tá? Deixei um exemplo aqui que é bem interessante para a gente estar vendo, que é uma data, tá? No formato ISO. E a gente vai estar vendo como que a gente faz para estar parseando ela. Vou estar apagando tudo isso daqui, tá? Para deixar mais limpo para a gente. E aí, vou estar criando uma string aqui. Vou colocar assim, ó, isodate 8601. E jogar essa data aqui. Então, é uma data que eu tenho quem aqui, ó? Eu tenho o ano, mês, dia, né? Tem a parte da hora, eu tenho a hora e tem os minutos. E aí eu tenho o Z no final. O que esse Z indica, tá? Então, a gente sabe que esse Z significa que essa data está em UTC, tá? E o UTC a gente sabe que é o quê?
é o nosso ponto de partida, onde o offset, tá? O offset ele é 0. Beleza? Em Brasília, né, a gente tem o quê? O TC menos 3, tá? Que são, a gente está a 3 horas aí de UTC, ou seja, do meridiano de Greenwich. Então, quando a gente tem esse Z aqui, a gente está exatamente no offset 0. Bom, pois bem, como que eu faço para estar parseando esse cara para um date? Então, a gente precisa criar um simple date format, e agora eu preciso estar passando aqui os caracteres que representam esse pattern. Então, aqui eu passo quem? O ano, passo o mês, tá? Que é minúsculo, tá? Passo o ano, o mês, o dia, o M aqui é maiúsculo, porque minúsculo é minutos, então maiúsculo. Passo quem? O T, então a gente já viu que a gente precisa informar que ele é um literal, a gente coloca isso em aspas simples. Passo a hora, passo os minutos, aqui no caso eu não tenho segundos, então, e aí eu passo quem? Eu passo o Z, tá? Então, aparentemente parece que é isso, né? Vamos tentar estar utilizando esse cara. Então, vou usar aqui, colocar como parser. E aí, vamos fazer o que? Parser.parse e a gente passa o nosso isODate. Vai gerar um date aqui para a gente. Importa aqui bonitinho e manda imprimir esse date. Bom, legal. Geramos nosso date, vamos executar, vamos ver se vai dar certo esse cara, né? Deu um erro aí, ó. Unparsable date, ou seja, esse pattern que a gente passou aqui não está certo, tá? Ele não conseguiu interpretar esse cara. Por quê? O problema está nesse Z aqui, tá? O Z, ele aqui no caso, quando ele está nessa string, tá? Quando ele está representando uma hora, ele representa quem? O TC, offset 0. Só que quando eu vou passar o pattern aqui, eu preciso falar o seguinte, ó. Eu quero que você considere também o time zone, tá? E aí, para a gente considerar o time zone no parser ou no formatter, a gente precisa passar quem? Ó, ISO 8601 time zone, tá? Aqui eu tenho o caractere X, tá? Então, a letra X, ó, aqui eu consigo trabalhar com quem? Ó, com os offsets, tá? Esse cara aqui, o Z que está lá, ele é o que representa que ele está em UTC 0. Só que quando eu quero estar parseando esse cara, eu preciso passar esse caractere aqui, que indica que a gente quer estar parseando aí também o time zone. Então, coloco o X aqui no final. Tá? Manda executar esse cara. E agora sim, a nossa data foi parseada. Agora, um ponto de atenção, né? Aqui está 10h20 e aqui está 7h20. Por quê? Porque aqui ele utilizou o time zone América São Paulo, ou seja, o Brasília Time aqui, que é a abreviação. E a gente está o quê? Eu falei para vocês, a gente está o TC menos 3, tá? Então, a gente está 3 horas atrás. Então, quando é 10 horas em UTC, para a gente é 7 horas, porque 3 horas de diferença. Então, foi isso que aconteceu. A hora que ele parseou aqui, ele usou o time zone América São Paulo, e como a gente está 3 horas para trás, ele colocou isso aqui. Isso refletiu aí na hora que a gente exibiu aqui. Tá bom? Show de bola! E para finalizar, tá? Mais um ponto bem interessante, na verdade não tão interessante, mas importante da gente ficar ciente de como o Simple Date Format trabalha, tá? Então eu vou estar voltando aqui o pattern que a gente está acostumado aqui no Brasil, tá? E vou estar fazendo o seguinte, ó, vou estar apagando essa data e vou estar falando que a gente quer estar parseando a seguinte data aqui, ó, 31/2/2021. Pergunta, existe essa data? Não existe, né? O mês de fevereiro ele pode ir de 28 a 29. Quando é ano bissexto, ele vai até 29. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos mandar executar esse cara para estar verificando o resultado. Ó, repara
que ele fez o seguinte. Ele encaixou a quantidade de dias que coube aí dentro de fevereiro, então 28 dias, pegou o restante disso e jogou para o mês subsequente. Por isso que deu o quê? 3 de março, tá? A gente aprendeu já lá na aula de Calendar, se você assistiu a aula de Calendar, a gente aprendeu que o Calendar ele tem um comportamento que leniente. O que é um comportamento leniente? Ele tenta se ajustar, tá? Ele tenta aceitar os valores que a gente passa, embora a gente passe alguns valores que não faça sentido para ele, ele vai tentar acomodar esses valores dentro do modelo que ele usa ali para estar calculando os valores de data, hora, enfim. E o Simple Date Format, ele também, por padrão, ele trabalha dessa mesma forma, tá? Ele é leniente. Então, por isso que ele aceita um valor aqui inválido, né? E aí ele tenta acomodar isso dentro do cálculo que ele usa para estar parciando o date. Tem como a gente mudar esse comportamento? Falar, ó, caso eu passe um valor aqui que seja inválido, tá? Eu quero que você dê um erro. Tem como a gente mudar isso. Né? Tem como a gente falar para ele, eu não quero que você se comporte de forma leniente, da mesma maneira que a gente fez com o Calendar. Então, eu venho aqui ó, no parser, ele tem um set leniente, e eu falo que esse cara é falso. Tá? Vou mandar executar agora, e agora ele deu um erro de data não parciável. Por quê? Porque 31 não é um dia válido para fevereiro. Tá? Se a gente joga aqui 28 agora, ele vai estar funcionando normalmente. Tá bom? Então, esse também é um ponto aí de atenção, tá? O Simple Date Format aí, ele tem uma série de pontos aí de discussão, de atenção. Então, a parte do leniente também é um ponto que a gente tem que ficar bem ligado aí de como ele se comporta, tá? Por quê? Porque isso acaba sendo um risco para a nossa aplicação em determinados cenários, né? Visto que ele não dá nenhum erro, e ele gera uma data ali inconsistente que a gente não esperava para o nosso cenário, tá bom? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar aqui para vocês da parte de parcial data, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima aula.